56 Kirin Saga Capítulo 183 Templo do Nightcrawler Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. John Yude, eu gostaria de conhecê-lo em melhores circunstâncias. Sou sua prima Brenda, e este é meu marido Ivan. Gostaria de ver vocês dois, Ivan, Brenda. Fui recebido por um casal de homens Moonblade e uma mulher Firemane. Eu tenho um parente de sangue aqui também, parece. Você tem certeza que o elfo negro é essencial para salvar a Alina e seus amigos? Você nos impediu de entrar por tempo suficiente. Ivan me perguntou. Eu sei, mas acredite em mim, não há outro jeito. Falei com o coração pesado. Estávamos em frente ao Nightcrawler Temple e esperávamos a chegada do escutista de Vaermina, Erandur. O patriarca Sigurd estava tendo dificuldades, mas conseguiu se recuperar de alguma forma e estava sozinho também esperando. Ele me confiou a liderança da operação de resgate e as decisões difíceis. Muitos questionaram essa decisão, mas foram recebidos com o olhar mortal de Sigurd. Além disso, as coisas estavam prestes a sair do controle quando algumas pessoas quiseram se gabar contra minhas ordens. Eu tinha fortes razões para segurar todo mundo. Eu também não revelei nada para manter as coisas em ordem. Por que que? Simples, Vaermina é desagradável de se lidar, mesmo para um príncipe daedrico. Mesmo um flagelo como Molag Bal, o príncipe daédrico da tortura, às vezes busca a ajuda de Vaermina quando se trata de questões relacionadas ao vampirismo. E a Quagmire, o reino de Vaermina que foi descrito como o reino mais horrível onde os próprios pesadelos e medos se manifestam da forma mais hedionda possível. Embora seja um lugar de grande horror, ainda é o lugar mais frequente que os mortais visitam em Oblivion. A primeira razão é que Vaermina puxa as pessoas adormecidas por seus pesadelos para torturá-las como bem entender. No entanto, a segunda razão é a que mais me preocupa. Foi dito que Quagmire e o mortal Orlumundo são muito próximos e os lugares onde os artefatos de Vaermina existem em mundo são lugares onde os efeitos de Quagmire se manifestam. Não sei até que ponto, mas o problema dos pesadelos de Dawnstar está relacionado a isso. Agora, no Templo Nightcrawler, encontrei-me com a escolta que chegou da cidade de Dragonbridge. Seguindo-os estava um homem de um no manto amarelo do monge. Este era o irmão Erandur. Ao que parece, ele não parece ter mostrado nenhuma resistência, então acho que não será difícil convencê-lo a trabalhar conosco. Irmão Erandur, lamentamos trazê-lo aqui em tão pouco tempo. Meu nome é João Dari. Erandur estava olhando em volta e parecia um pouco desesperado por algum motivo. Por favor, bom senhor. Deixei esse tipo de vida para trás. Cortei os laços com Vaermina e Nightcrawler Temple há muito tempo. Por favor, treine. Não temos a intenção de interferir no seu passado. O fato é que sabemos sobre o miasma. Alguns dos nossos foram ao templo para investigar o assunto por conta própria, mas não saíram por 4 dias. Pela misericórdia de Mara. Eu não sei o que dizer. Por favor, guarde suas condolências. Estou muito ciente do que está lá dentro. Aproximei-me dele e sussurrei, estou falando sobre a caveira. Os olhos de Erandur estavam prestes a pular de sua cabeça. Ele olhou para mim e começou a tremer. Eu também sei sobre o que aconteceu no dia em que você fugiu para salvar sua própria pele. Não estou julgando você porque ninguém iria querer se matar em vez de lutar para sobreviver, e você o fez. Parabéns, mas este lugar é perigoso. Eu me forcei a acalmar o Meir e expliquei a situação. Eu entendo, é verdade que o Caveira da Corrupção é o que ativou o miasma que vem do Templo Nightcrawler, aquele edifício que as pessoas chamam de Torre do Amanhecer. Mas foi abandonado por um bom tempo antes de Nightcrawler. O templo foi estabelecido dentro. Quando o templo estava ativo, os sacerdotes raramente eram vistos em Dawnstar. Eles preferiam viver uma existência solitária. O templo está abandonado há décadas. A primeira coisa que precisamos fazer é estabelecer um santuário de Mara dentro do hall de entrada da torre. Eu já cuidei dessa parte. O santuário está aqui e podemos instalá-lo assim que começarmos a nos mudar. Jovem senhor. Eu acho que não devo perguntar mais,
já que você já sabe muito sobre mim de qualquer maneira. Erandur queria perguntar sobre algo, mas bom que ele leu o clima. Eu realmente estava prestes a arrastá-lo para dentro. Depois que tudo ficou pronto, Erandur, o patriarca Sigurd e eu éramos os únicos que definitivamente entraríamos. Evan Moonblade tentou entrar, mas Sigurd o nomeou encarregado dos Moonblades do nada. Quase causou uma comoção, mas um olhar do patriarca Sigurd foi o suficiente para silenciar todos. Depois disso, entramos na torre sem uma única palavra. Nós três estávamos quietos e de mau humor. A razão pela qual eu trouxe Erandur foi porque ele é um sacerdote de Mara e um ex-cultista de Vaermina. Vaermina pode ser forte, mas ele é o único que pode desafiar sua autoridade neste lugar. Anos atrás, este templo foi invadido por um grupo de guerreiros orcs em busca de vingança. Eles estavam sendo atormentados por pesadelos assim como o povo de Dawnstar. Erandur começou a falar sobre o lugar. Os orcs não tiveram sucesso porque os sacerdotes sabiam que nunca conseguiriam derrotar os orcs. Então os sacerdotes liberaram o que chamam de um miasma, colocando todos para dormir. Foi criado pelos sacerdotes para seus rituais. É um gás que coloca os afetados em um sono profundo. Como os rituais duravam meses ou até anos, o miasma foi projetado para retardar o processo de envelhecimento. Erandur começou a falar sobre o miasma e o sacerdócio de Vaermina que eram realmente habilidosos com a alquimia. De qualquer forma, continuamos descendo, pois nosso destino era a parte mais profunda do templo. O patriarca Sigurd e eu estávamos procurando em cada cômodo por onde passamos em busca de vestígios de Aline e do resto. Ao chegarmos na metade do caminho, nos deparamos com um caminho bloqueado por uma barreira. Maldição! Os sacerdotes devem ter ativado esta barreira quando o miasma foi liberado. Erandur disse enquanto parecia deprimido. Quem ficou mais chocado foi Sigurd. O que isso significa? Se havia essa barreira, então como Alina pode ultrapassá-la? Ele levantou um bom ponto. Erandur pensou um pouco e falou. Eu acho que eles foram convidados a entrar. Convidado? Por quem? Sigurd começou a ficar sem paciência. Lord Jun, acho que devemos manter nosso amigo aqui no escuro por mais tempo. Erandur salvou sua própria pele e passou a bola para mim. Agora era eu quem estava sendo encarado por Sigurd. Suspiro. Eu não pensei que chegaria a isso, mas acho que você deveria se sentar, patriarca Sigurd. Quem eu acho que estamos enfrentando é Vaermina. Comecei a explicar a situação apressadamente ao patriarca Sigurd, cujo rosto ficava cada vez mais pálido quanto mais eu falava. Depois de dizer o que tinha a dizer, esperei se ele tivesse alguma dúvida, mas ele parecia ter se acalmado. Eu sabia que ele estava prestes a enlouquecer a qualquer momento, mas precisava encontrar uma maneira de resolver o problema mais rapidamente. Erandur, suponho que você conheça uma maneira de contornar a barreira. Erandur começou a pensar, então assentiu. Na verdade, eu me pergunto. Pode haver uma maneira de contornar a barreira, mas devo verificar a biblioteca deles e confirmar que isso pode ser feito. Ainda tenho minha chave da biblioteca. Erandur liderou o caminho e Sigurd e eu seguimos. Fiquei em alerta assim que abrimos a biblioteca. Sigurd viu isso e também se preparou. Quando entramos na biblioteca, havia pessoas esperando por nós. Os cultistas e os orcs, que foram afetados pelo miasma há muitos anos, despertaram de seu coma e nos atacaram como zumbis loucos. Nós contra-atacamos e os matamos na hora. Seguindo a orientação de Erandur, começamos a procurar um livro chamado Dreamstride. Depois de encontrá-lo e confirmar uma maneira de contornar a barreira, começamos a procurar uma poção chamada Vaermina's Torpor, uma poção que pode conceder uma habilidade com o nome de Dreamstride. Basicamente é uma habilidade de teletransporte usando lugares que se viu em sonhos, como quando você dorme e sonha com algum lugar, você acorda nele. Encontrar o Torpor exigia que nos aprofundássemos no templo, o que significava que tínhamos que matar mais sacerdotes de Vaermina e os invasores orcs. O mais assustador sobre essas pessoas não era como elas foram preservadas em um estado de sono todos esses anos, mas como elas pareciam vivas depois que acordavam.
O miasma de fato acelerou o envelhecimento, mas também mudou a cor de seus olhos para uma escuridão profunda. Não havia branco em seus olhos, como se seus olhos refletissem o próprio vazio. Erandur explicou isso como Vaermina acordando aqueles guardiões para tentar nos impedir de ir mais fundo. Sigurd questionou o motivo e entendeu que o padre de fato foi graças à proteção de Mara sobre Erandur que não enfrentamos quaisquer consequências como aqueles que vieram antes de nós, e isso inclui Aline e o resto. Após a busca, encontramos não uma, mas 2 garrafas de Vaerminas Torpor. Se bem me lembro, havia apenas uma no jogo, que me fez pensar por quê. Estou aliviado por você ter descoberto 2 garrafas intactas. Este lugar parece ter sido saqueado pelos Urks. Então, eu nos trouxe até aqui, mas você precisa nos guiar pelo resto do caminho. Erandur disse enquanto olhava para as 2 garrafas com desconforto. Por que você não quer beber? Sigurd desconfiava de Erandur, o que fez com que ele fizesse uma cara complicada. Ele é um sacerdote de Mara jurado agora. Ele não pode beber o torpor porque não vai funcionar com ele, pois só funciona com os sacerdotes de Vaermina ou não afiliados, não é mesmo? Expliquei a situação conforme me lembrava de como era. É verdade, um de vocês dois tem que beber. Entendo sua hesitação, mas prometo que funciona. Erandur disse seguindo minhas palavras. Sigurd foi muito cooperativo comigo, pois tudo o que eu disse estava se tornando verdade em relação ao caso deste lugar. Com tudo dito e feito, vou beber uma garrafa e abrir o caminho para... Eu disse enquanto segurava uma garrafa. Espere. Sigurd me interrompeu. Eu vou ser o único a fazê-lo. Ele disse e pegou a garrafa de mim. Fiquei meio surpreso, pois não era assim que deveria acontecer na minha cabeça. Com todo o respeito, patriarca, estou muito certo da minha capacidade de superar esse obstáculo. Não há necessidade de... Rapaz, esta é a minha filha que estamos procurando e você está me pedindo para sentar e assistir? A aura de Sigurd ficou séria e eu fiquei um pouco ameaçado. Mas... Sem mas... Não tenho certeza de como essa garrafa mágica vai nos ajudar, mas se algo acontecer... Seus pais acabaram de te trazer de volta e você fez bem em nos trazer aqui. Ele disse e abriu a garrafa para beber. Cara, isso é irritante. Eu não estava de bom humor depois dessas palavras, mas Sigurd já se decidiu e olhou para ela. Erandur ainda estava nervoso, mas começou a tranquilizar Sigurd. Vou cuidar de você enquanto dorme para garantir sua segurança. Se eu deduzir que algo está errado, usarei minhas artes para trazê-lo de volta. Caso contrário, não tenho certeza do que acabará com seu Dramstride. Tudo bem, Dark Elf, mas lembre-se que este menino pode cortá-lo em 1000 pedaços se minha filha e eu não sobrevivermos a isso. Sigurd disse e bebeu a poção. Sua consciência desapareceu e eu segurei seu corpo e o deitei. Fiquei um pouco preocupado, pois não era assim que as coisas aconteciam no jogo. Depois de um tempo, o corpo de Sigurd desapareceu em um puff. Erandur e eu nos entreolhamos e corremos para o lugar onde achávamos que ele deveria ter aparecido. Felizmente, a barreira foi removida quando Sigurd estava lá bufando e prestes a desmaiar. Eu vi Espere. Seu estado não era bom. O que aconteceu? Corri para ele e perguntei. Eu sei como encontrar a Lina e seus amigos. Kirin Saga capítulo 184 em Quagmir 1. Espere. O quê? Eu sei como encontrar a Lina e seus amigos. Sigurd sussurrou perto de meus ouvidos. As palavras de Sigurd significam que algo foi muito diferente do que eu esperava. As próximas palavras ditas por Sigurd me fizeram entender que não era mais assim que as coisas deveriam acontecer. Deste ponto em diante, só posso esperar salvar a Lina e o resto por conta própria. Naquela época, Erandur nos alcançou. Deu certo. Mara seja louvada. Você sumiu depois de beber o torpor e se materializou do outro lado. Nunca vi nada igual. Começou a conversar com o esgotado Sigurd que nem se deu ao trabalho de responder. Erandur, não podemos perder tempo. Eu disse para apressar as coisas. Sim, Lord John. Vamos. Erandur e eu seguidos por Sigurd, que caminhava em seu próprio ritmo, chegamos à última câmara no santuário interno do templo.
Houve uma batalha de chefe quando dois poderosos sacerdotes de Vaermina foram despertados e eles estavam conscientes de Erandur como se fossem seus velhos amigos. Depois de colocá-los em seu descanso final, Erandur parecia com o coração partido, mas eu não me importava com isso, ainda tínhamos trabalho a fazer. Assim que entramos na última sala, nós três ficamos quietos. Era uma sala circular com um altar. No altar havia um cajado e estava coberto por uma poderosa barreira. Esse cajado era o mais infame caveira da corrupção. Sigurd olhou ao redor da sala em busca de qualquer última esperança, mas ele sabia melhor. Eles não estão mais na torre. Eis a caveira da corrupção, a fonte dos problemas de Dawnstar. Devemos destruí-la. Erandur caminhou na frente. Espere, Erandur. Meus amigos não estão em lugar nenhum. Eu disse em um tom exigente. Erandur olhou para mim com uma cara complicada. Lord Jun, eu sei da sua preocupação, mas por favor, destruir o crânio é a melhor maneira de se vingar. Eles estão ao alcance de Vaermina agora. Você não pode lidar com Vaerm. Hugo. Enquanto Erandur explicava, joguei uma pequena daga em seu peito. Sigurd veio pelas costas e o esfaqueou também. Sinto muito. Sigurd pediu desculpas ao Erandur morto antes de colocar seu corpo no chão. Olhamos um para o outro quando entendemos o que acabamos de fazer. Matar um homem inocente enquanto ele estava fazendo bem em nome do divino como Mara. Isso não vai acabar bem para nenhum de nós. O que agora? Perguntei. Nós esperamos. Foi mesmo assim. Quando Sigurd entrou no Dramstride, Vaermina revelou a ele o lugar onde Alina, Ju, Ulfine e Fertiti estavam. Eles foram engolidos por Quagmire, o reino de Vaermina em Oblivion fora do Mortal Planimundus. Eu não sei os detalhes, mas parece que qualquer intruso no Nidhoggle Temple é engolido por Vaermina para Quagmire se não estiver protegido com o poder de um divino. Por sorte, tanto eu quanto Sigurd usávamos nossos amuletos de Talos. Interessante, uma voz soou na minha cabeça. O homem viu o que ele queria ver e você acreditou nele. Você sabia de algo. A voz era de uma jovem mulher. Era lenta e silenciosa, mas carregava muita pressão e poder. Era ela, o que você deseja mais do que já tem, menor aviso. A barreira mental está sendo enfraquecida. Maior eu vejo. Eu quero meus amigos, aquele que você levou, de volta, e o que você pode oferecer em troca. A voz era forte e quase encantou minha mente, mas tive alguma resistência funcional trabalhando contra ela. Aquele bastão. Eu também o levarei. Apontei para a caveira da corrupção dentro de sua barreira. Você quer levar seus amigos e levar meu cajado? É isso que os mortais consideram uma oferta. A voz parecia estar me pressionando ainda mais. Eu realmente preciso explicar? Vou me divertir com a equipe o quanto quiser. Eu respondi para ela enquanto tentava suportar a pressão da melhor maneira possível. Auguri. Você me ouve? Menor, estou ocupado aqui. Maior, libera a proteção de algumas das memórias sobre conflito e destruição. Vamos mostrar a ela algo bom. Maior, você tem certeza sobre isso? Sombra. O que você quer? Vaermina não é uma deidade que você gostaria de ofender. Ela tem uma personalidade muito curiosa e iria revirá-lo do avesso se deixássemos a memória errada escapar. Vou lidar com as memórias que podemos permitir. Menor reconhecido. Maior, Auguri e o Shadow começaram a trabalhar juntos por algum motivo. Espere, vocês dois são melhores amigos agora. Faça o que fizer, não perca o foco. Seguiremos seu ritmo e cobriremos você com as melhores lembranças quando Vaermina tentar ler sua mente, ok? Vou deixar você fazer isso. Não sei o que esses dois farão, mas é bom ter alguns amigos incorpóreos quando você precisa deles. De volta a Vaermina, interessante. Eu vejo potencial. A voz dela ecoou na minha cabeça mais uma vez. Estou aliviado que Shadow possa operar escondido de um príncipe da Edrico como Vaermina, mas vamos nos concentrar nela agora. Tudo bem, eu permito que você reivindique a caveira para si. Mas quanto aos seus amigos, por que você mesmo não os tira de lá? Vaermina disse algo assustador. Eu entendo o que ela quer dizer, mas para eliminá-los, ela está tentando me arrastar também.
Use o torpor. Venha e eu vou deixar você levá-los para casa. Menor aviso. Tomando o torpor, ameaço a barreira mental. Maior eu também sugiro contra isso. Isto é mal. Minha cabeça agora é uma sala de conferências para vozes estranhas. Não é nada divertido. Augur, Shadow, vamos manter o fluxo de memória como que já alcançamos. Não tenho certeza do que vai acontecer, mas vou precisar de sua cabeça para analisar quaisquer ilusões que estou prestes a ver. Menor reconhecido. Maior bom plano. O plano agora mudou de se proteger contra a Vaermina para lidar com o que quer que ela jogue em mim. Agarrei a garrafa de torpor na mão e tirei o LED. Fiquei um pouco preocupado, mas tomei uma decisão. Rapaz, deixa eu fazer isso. Isso. Você não pode. Mas Sigurd teve que estragar o clima. Sério, velho. Não seja uma rainha do drama agora. Não seja o quê? Olha, eu já lidei com a FDVR antes. Você não precisa se preocupar. Apenas cuide do meu corpo, certo? O velho Sigurd balançou a cabeça e suspirou. Você e seu pai são muito parecidos. Eu sou mais bonito, caramba. Não pude deixar de retrucar. Tudo bem, garoto. Desejo-lhe sorte. Se você sobreviver, quando você sair com a Lina, não serei mesquinho com você. Oh, parece que me prometeram algo aqui. Bem, esse é o melhor incentivo que ela pode me dar, mas tenho certeza de que ele se arrependerá. Estou indo. Saúde. E coloquei a garrafa na boca e comecei a beber a coisa não muito gostosa. Você bebeu. Estou impressionado, mortal. O que te faz pensar que não vou prender você também? Vaermina disse algo assustador. Não sei, acho que você não é boa para fazer algo sinistro como esse. Não sou seu candidato a campeão agora. Que ousadia. Para me resumir com os gostos de Boiá. Mas você levanta um ponto. Para combater qualquer esquema sujo que Vaermina pudesse inventar, eu tinha que mencionar Boiá, o senhor das conspirações, enganador das nações. Vaermina e Boiá são arqui-inimigos, então isso a fará mudar de ideia. Mas, você tem que chegar ao meu templo no ponto mais alto que você pode ver. Estarei esperando, mortal. Vaermina me deixou com essas palavras e o torpor começou. Senti que minha cabeça estava leve, então tudo ficou escuro. Menor, e isso foi imprudente. Maior, eu sei direito. O garoto está realmente se superando novamente. Eu posso ouvir vocês, pequenas vozes na minha cabeça. Menor, é isso que você precisa saber. Vaermina afirma que ela vai esperar que você encontre seus companheiros perdidos onde quer que ela esteja nos levando e depois venha para o templo dela. Maior, acho que temos um objetivo sólido pela primeira vez. Espere, o que você quer dizer com nós? Menor, eu substituí propositalmente minha extensão astral pelo meu eu original. Maior, droga. Agora eu preciso te fornecer minha mágica. Menor, por favor, não desanime. Maior, garoto, aquela coisa que você disse a Vaermina agora há pouco sobre Boiá, foi uma jogada ousada. Temos uma chance graças a isso. Pelo que posso dizer, estamos chegando a Quagmire. Essa é a minha primeira vez no Oblivion para mim, pessoal. Menor, não será o último. Maior, tão sombrio. Apenas saiba que Quagmire tentará enganá-lo mostrando o que mais o horroriza. Será principalmente alucinação, mas não morra para isso. Alucinação e realidade em Quagmire são a mesma coisa. Sim, nada de novo. Além disso, Vaermina é sempre muito curiosa. É por isso que ela sempre olha os sonhos das pessoas. A razão pela qual ela tornou possível a libertação de seus amigos é que ela sabe que algumas de suas memórias estão seladas. Podemos resistir à interferência dela em Nir, mas nela há domínio. Teremos que vazar gradualmente seus horrores pouco a pouco. Não se preocupe, João Dari não tem medo de nada. Mais uma coisa, a cada poucos minutos, haverá um relâmpago. Isso significa que a realidade ao seu redor mudará. Menor, os textos afirmam que monstros e cenas horríveis se sobrepõem durante esses flashes, mas estou curioso sobre o que o medo se manifestará com essa sua mentalidade. Maior, eu também. Vocês estão batendo muito bem, pessoal. Devo abrir um pouco de drumel e trazer pipoca. Muito apreciado,
Shadow continuou zombando de mim o tempo todo e o Augur adicionou sal em minhas feridas sem parar. Tudo isso estava acontecendo enquanto eu estava em algum tipo de estado inconsciente enquanto sonhava em Quagmire com dois passageiros espertinhos em minha cabeça. Assim que comecei a me sentir novamente, me encontrei na menor situação que previ. Parecia um carro, mas tudo estava escuro e parecia um lugar apertado. Depois de tentar me mover, descobri que estava muito amarrado. Porra! Amarrado desde o início. Além disso, quando minha visão se adaptou à escuridão, reconheci o lugar como um grande porta-malas de carro e havia 3 pessoas dentro comigo. Um deles percebeu meus movimentos e falou comigo. Ei, você! Você finalmente acordou. Você estava tentando cruzar o posto de controle, certo? Caminhou direto para aquela emboscada policial, assim como nós, e aquele ladrão de carros ali. Espero que Kirin Saga capítulo 185 em Quagmire 2, um reino bêbado do esquecimento. Ei, você! Você finalmente acordou. Você estava tentando cruzar o posto de controle, certo? Caminhou direto para aquela emboscada policial, assim como nós, e aquele ladrão de carros ali. Espero que diabos é isso? Olhei em volta e todos os tipos de arrepios percorreram minha espinha. É isto. Maldita gangue da tempestade. Skirin estava bem até você aparecer. Os policiais eram legais e preguiçosos. Se não fosse por você, eu poderia ter roubado aquele carro e estar a meio caminho de Emerfeu. Não, não, não. Isso não pode ser. Uma versão futurística da abertura do jogo. Droga. Foi exatamente como eu sei. Com uma pequena diferença devido à mudança do período de tempo. Assim que o carro parou, o porta-malas foi aberto e fomos retirados de forma desumana. A zona a que chegamos era mesmo junto a um rio e parecia uma zona industrial abandonada. Sob a ameaça de armas de fogo, fomos conduzidos em grupo e alinhados sobre o rio. Uma execução não oficial a tiros, do tipo que as autoridades fariam parecer um acidente. Um dos prisioneiros tentou escapar, mas foi baleado de qualquer maneira. Um prisioneiro de aparência distinta usava gemos especiais que emitiam alguma luz. O Fricksturmcloak, alguns aqui em Eugen chamam você de herói, mas um herói não usa um poder como a força para assassinar o governador e dominar a cidade. Você começou essa guerra de gangues. Tudo estava tomando um rumo ridículo para imitar o jogo. Eu não conseguia entender como um dragão iria aparecer, mas quando eu estava pensando, algo brilhou no céu. O que raios é aquilo? O chefe da polícia, que presumo ser Toulouse, gritou e todos olharam para cima. Finalmente pude ver as coisas que voavam lá em cima e elas me pegaram de surpresa. Ok. Isso é estranho. O que eu vi foi um dropship e 2 Starfighters de Star Wars. Não tenho certeza do que está acontecendo aqui. Eles começaram a atacar. Tornou-se um caos completo e comecei a fugir com um dos policiais. Quando chegamos longe o suficiente, chegamos a um lugar onde 2 Stormtroopers mataram um civil e seu filho estava assistindo. O policial pegou sua arma e atirou nos Stormtroopers salvando a criança. Depois de proteger a área, segui o policial até algum beco, mas de repente sentimos um movimento no último andar e nos escondemos. O que vimos depois foi de fato um dos meus pesadelos. Uma forte presença foi sentida e eis que a Darth Vader flutuando e matando um policial sufocando com a força. Então Darth Vader é o antagonista. Faz sentido. Até ele sair, continuamos nos esgueirando para um prédio seguro. Lá encontramos alguns mortos, entre eles alguns Stormtroopers, policiais de gangsters. Me livrei das algemas e peguei algo bem legal do chão. Um sabre de luz. Oh, é vermelho. Isso significa que um Sith está entre os mortos. Até agora tudo estranho. Acho que tenho que aguentar com todos os eventos oníricos que acontecerão a partir de agora. De qualquer forma, escapamos da área sob ataque e vimos os Starfighters de dropship voando pelo céu noturno. Eu ainda estava tremendo com a experiência, mas consegui me controlar. Menor relâmpago cairá em breve. Maior quando eu estava prestes a me acalmar e pensar, o Augur enviou uma mensagem. Isso significa que a realidade mudará mais uma vez.
Eu realmente não estava pronto, mas eu não tinha escolha de qualquer maneira. Um raio brilhou e o mundo inteiro pareceu estranho. A próxima coisa que sei é que estava em uma rua sozinho. Era uma rua tranquila que parecia meio velha. Os carros na beira da estrada eram muito velhos, como se fossem os anos 50. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas esse Quagmire não era mais algo que eu pudesse prever. Como no começo, misturava Gotham City com Star Wars, e agora? Bang bang tink tink. E agora estou ouvindo tiros e som de metal colidindo. Não tenho certeza de como isso vai acabar, mas tive que me esconder primeiro. Só por precaução. Além disso, quando tentei usar Magical Aura, parecia um pouco estranho. A magia estava lá, mas as regras da magia não eram as que estou acostumada. Parecia um pouco diferente e me machucaria se usasse um feitiço casualmente. Então eu decidi jogar pelo seguro. Ao perceber o que está acontecendo, descobri que uma gigantesca coisa de metal, andando sobre dois pés e tem uma aparência humanoide escapando pelo beco e sendo baleada pelas pessoas. Ele meio que se parece com um transformador. Realmente, o pior de todos os filmes. Acho que isso é um pesadelo. Não havia tempo para me encolher quando o transformador estava correndo em minha direção. Ei, cuidado! Um dos atiradores me viu e gritou. Era uma mulher com um terno bastante revelador. Eu realmente não estava esperando para ser picado pelo transformador furioso, então usei o sabre de luz para interceptá-lo cortando uma de suas pernas de forma limpa. O transformador caiu e eu balancei o sabre de luz para a esquerda e para a direita acabando com sua miséria. A mulher em um terno com decote semi-exposto e um chapéu fedora veio em minha direção carregando um rifle seguido por um homem grande carregando uma grande espingarda e outra mulher de aparência decente carregando uma metralhadora. Pareciam alguns bandidos da máfia italiana dos anos 50. Você se comporta bem. Você poderia ser um gumbroter decente. Oh garoto. Isso é. A ela? Para minhas expressões chocadas, a ela Sniper. Eu acho continuou. Um estranho, hein? Nunca ouviu falar dos companheiros? Somos uma família de bons irmãos e irmãs em honra e aparecemos para resolver problemas se o dinheiro for bom o suficiente. Sim, obrigado. Você tem um grande potencial. Pode vir falar com Dom Kodlak se quiser ganhar algum dinheiro. Boa sorte. Espere. Kodlak? O precursor? Ele é um dom na máfia siciliano nórdica agora. Ok. Agora Transformers e o quê? O padrinho. Este reino Quagmire está realmente me deixando bem. Mas preciso focar e não perder o propósito. Com licença. Estou procurando alguns amigos meus por aqui. Chamei por ela que estava indo embora. Ela se virou e acenou para que eu continuasse. Alina, Julian Aronfur, eles podem ter um gato preto conhecido como Nefertiti. As pessoas na minha frente se entreolharam. Conhecemos o Ulfur. Como você o conhece? O homem perguntou. Eles fazem. Oh. Nós crescemos juntos no orfanato de Riften. Espero que haja algo assim. Na cidade velha. Isso mesmo. O Ulfur disse que cresceu lá. O homem disse. Bem-vindo então. Um amigo de Ulfur é um amigo nosso. A ela disse e me convidou para ir com eles. Isso é ótimo então. Finalmente uma pista. Chegamos a um lugar muito chique com muita gente de terno e botas guardando o local. Era uma espécie de bar frequentado por pessoas mais de terno e botas. Vem por aqui. Eu segui ele e alcancei o back-office que era guardado por mais capangas grandes. Sentado atrás de uma mesa, um velho em um belo smoking e um cara tipo mordomo ajudando-o a se vestir bem na frente de um espelho. A ela se aproximou do homem com respeito. Fui impedido de me aproximar pelo homem que parecia ser Farkas. A ela é o capo aqui. Você não pode se aproximar de Dom Kodlak. Faz sentido. Ou não. De qualquer forma, a ela beijou a mão de Kodlak, ou especificamente seu anel, e sussurrou algo para ele. Tudo bem a ela, você pode levá-lo. Além disso, certifique-se de que os carros estejam prontos. As famílias vão se encontrar em algumas horas. Eu quero você comigo. Sim, Dom Kodlak.
Ela caminhou em minha direção e me guiou para outra área onde havia muitas armas e coisas pesadas. Wolfur, um amigo está visitando. Assim que ela ligou, um Wolfur em algum terno grande apareceu. Parece bom para ele ir embora. Que é aquele? Seu desgraçado. Todos me olharam com hostilidade uma vez que Wolfur não me reconheceu. Oh! Deve ter sido muito tempo. Meu nome é Jun, filho adotivo de Nurina. Wolfur pareceu chocado. Ah! Ele disse como se lembrasse de algo. Fui adotada quando ela deixou o orfanato, então você pode não se lembrar de mim muito bem. Não, eu me lembro de você. Você parece familiar de repente agora. Ah! Obrigada. A atmosfera voltou ao normal. Droga! Se eu pudesse usar magia, teria enforcado todos vocês nas paredes. Como posso ajudá-lo, John? O Wolfur me guiou até uma cadeira e se sentou à minha frente. Bem, você vê. É embaraçoso, mas eu estava no distrito de Eugen e houve um tiroteio entre aquela gangue Storm e os policiais. As coisas ficaram ruins e eu perdi contato com meus amigos. Esperava que você pudesse ajudar. Ah, não precisa perguntar, eu ajudo. O Wolfur parecia tão amigável quanto costumava ser. Também parecia que ele pode se lembrar de mim se eu começasse a lembrá-lo da realidade, mas levaria algum tempo para ficar sozinho com ele e não causar uma cena. Alucinação e realidade são a mesma coisa em Quagmire, afinal. Quando estávamos prestes a apertar as mãos, tiros soaram na direção do bar. Todos correram para o local e lá encontramos Don Kodlak baleado e morto no chão. Skijor, o subchefe dos companheiros, parecia ter sido baleado também, mas ele sobreviveu e disse que era a família Silverand. Porque a situação está se transformando em uma guerra de gangues. Todos os companheiros ao meu redor ficaram sedentos de sangue e todos juraram vingança por Don Kodlak. Jun, sinto muito, mas preciso cuidar desse negócio primeiro. Até Wolfur parecia estar indo para aquela luta também. Eu irei com você então. Obrigado. Wolfur parecia estar pronto para ir e recebi uma arma sofisticada de Wolfur. Um sabre de luz e uma arma. Isso está tomando uma direção estranha por algum motivo. Ainda assim, quantas pessoas no mundo podem dizer que já foram a uma guerra da máfia em um reino bêbado de Oblivion antes? Acho que estou fazendo história aqui. Kirin Saga capítulo 186 em Quagmire 3, Oman. Nada é mais insano do que ter todas as fantasias misturadas. Shadow e Ongur devem estar se divertindo substituindo meus medos por vilões de filmes e refazendo um cenário futurista para alguns Kirin de pesadelo bagunçado. Por mais irritante que seja, substituir minha fobia de barata por Transformers é genial. Eu odeio os dois igualmente. De qualquer forma, finalmente encontrei um fio de carro com ele para caçar a turba Silverand. Se fazia sentido ou não, eu só tinha que trabalhar em torno disso. Os carros chegaram ao local e todos os companheiros atacaram um determinado prédio invadindo a balas. Eu queria dizer que vi isso chegando, mas os Transformers deram as mãos à multidão Silverand e a situação estava confusa. Wolfur, por outro lado, estava arrasando. Atrevo-me a dizer que esse cara é um divisor de águas em batalhas abertas, seja neste mundo de pesadelo ou na realidade. Eu estava adaptando a mágica dentro de mim ao espaço e atirando sem rumo enquanto tentava finalizar rapidamente. Eu ainda tinha que evitar lesões e manter o Wolfur seguro. Uma lesão em Quagmire é uma lesão real, não importa o que. Assim que consegui liberar a aura suficiente, fortaleci meu corpo ao máximo e carreguei o Wolfur para longe da luta. Ei, John. O que você está fazendo? Solte-me. Desculpe, companheiro. Há algo importante que você precisa ouvir. Agora não, droga. Quero massacrar os assassinos de Don Kodlak. Esse cara estava tão imerso no sonho. Vou ter que lembrá-lo de alguma forma. Svidi. Sua irmã, Svidi. Minha irmã? Sim, ela fez faculdade em Solitude, lembra? Sim, eu me lembro. O Wolfur parecia estar se lembrando, mas não rápido o suficiente. E a Bjorna? Eu continuei perguntando. Bjorna? O Wolfur se perguntou. Sim, 16 anos, bastante alta, cabelo ruivo. Talvez um pouco rosa,
olhos arregalados, sorriso deslumbrante. Lembra daquele dia em que entramos na Pet Shop em Solitude e você conheceu? O Wolfur ficou em silêncio por um minuto inteiro. De repente, ele começou a olhar para a esquerda e para a direita freneticamente. João. Seus olhos pousaram em mim e gritaram de preocupação. Sim, seu Dragonborn amigável da vizinhança. Você foi levado também? Não, eu vim para vocês. Até o Wolfur estava em pânico. Deve ter sido difícil para ele ver seus próprios pesadelos estranhos. Felizmente, meus pesadelos podem influenciar os que estão ao meu redor. Seu idiota. Você nunca deveria ter vindo. O lugar é muito perigoso. Calma, seu idiota. Eu entendo. Todo mundo está preso aqui e os pesadelos estão ganhando vida. Blá blá blá. E por que você está tão calmo? O Luffy começou a gritar. Shut up. Quem disse que estou calmo? Acabei de ver Darth Vader e Optimus Prime no mesmo pesadelo. Você sabe como isso é um pesadelo? E quem sabe quantos vilões de cinema estão por aí? Eu finalmente quebrei e gritei de volta. Espere. Quem são esses? De qualquer forma, não importa. Precisamos encontrar o resto e dar o fora daqui. Você conhece uma saída? Mais ou menos. Vamos fugir deste lugar. O lugar ainda era uma zona de guerra entre a máfia e os Transformers, o que o tornava bastante estranho. Posso escapar, pois posso usar um pouco de magia para bloquear as balas perdidas facilmente. Jun, essa coisa parece familiar. Mas como sempre, o Luffy estava curioso sobre a arma em sua mão. Você viu isso em meus esboços antes. Descubra. Ah! E o que é isso que estou usando? Um terno. Fica bem em você. Obrigado. Mas pensar que eu sonharia com um lugar tão estranho. Eu odeio dizer isso a você, mas este é o meu pesadelo em que estamos. Estou usando isso para influenciar a área ao redor, criando medos falsos de vilões fictícios para que eu possa lidar com as coisas. Incrível. Você também pode ver pesadelos? Esse cara nunca vai parar de perguntar. Posso ser capaz de comer arco-íris incríveis e peidos, mas também vejo pesadelos. Tive que suportar as milhares de perguntas do meu amigo curioso para satisfazer sua sede de conhecimento. Menor, um raio cairá em breve. Maior, ok. Prepare-se. Eu disse enquanto segurava o O que? A realidade está mudando. Maravilhoso. Um raio brilhou e a situação mudou. Felizmente, o Wolfur ainda estava lá. Onde é isso? O Wolfur, que ainda segurava uma arma e vestia seu uniforme da máfia, olhou atentamente para o local. Era uma floresta. É meio parecido com a floresta ao redor de Fakreat. O Wolfur e eu realmente não achamos nada ameaçador neste espaço, mas eu não queria ficar em um lugar por muito tempo, então nos mudamos para um terreno alto. Enquanto me movia, finalmente consegui descobrir a lei mágica em Quagmire e recuperei a maior parte de minhas habilidades para lançar magia e regenerar mágica. Além disso, comecei a explicar a situação para Wolfur. Ei, o que é isso aí? O Wolfur apontou para o céu e vi algo voando por entre as nuvens sombrias. Parecia pessoas. Eu não estava realmente vendo longe, então depois de usar um pouco de aura para ver mais longe, eu quase queria encontrar Shadow e o Augury e dar um tapa neles. Eu sei que eles estão substituindo meus medos por ideias bizarras da minha vida passada, mas eles estão indo longe demais. De qualquer forma, a julgar pela direção das pessoas que estavam voando, havia alguma cidade ali. Aceleramos o passo até chegarmos ao destino pretendido. Era uma cidade feita de casas de tijolos escuros com uma forma estranha. Eles não se pareciam com nenhuma era passada, então presumi que fosse algum tipo de cidade velha do interior. Depois de olhar ao redor, encontramos algumas pessoas reunidas em uma praça da cidade. Na frente deles, cerca de 13 indivíduos flutuavam no ar. 2 meninos com vassouras e uma pequena menina indefesa estava sendo mantida no ar por magia enquanto lutava para se libertar. A cena era um pouco perturbadora, mas eu não estava preocupado com o sonho. Escutem, seus humildes trouxas. Se encontrarmos mais mutantes nesta cidade, haverá consequências.
Eu vi a palavra trouxa vindo, mas a palavra mutante foi inesperada. Parece que o antagonista desta vez são os fanáticos bruxos de sangue puro das histórias de Harry Potter. Por outro lado, existem mutantes também. A dor de cabeça. Parece que os bruxos caçam mutantes que se escondem entre os trouxas. Bom trabalho, Shadow. Agora posso ficar em paz, pois praticamente não tenho parentesco com nenhum deles. Eu pensei assim quando me virei e estava prestes a sair com o furo depois de liberar auras para acelerar. Ei, você! Pare onde você está! Um raio caiu na minha frente e os dois magos gritaram enquanto bloqueavam meu caminho. O que é? Você! Você é um mutante. Nem pense em mexer um músculo. Mutante. Esse lindo eu. Olhei para o Ufur que não estava nem um pouco confuso. Ele não parecia entender o que estava acontecendo. Os dois bruxos ainda apontavam suas varinhas para mim. Um deles moveu a varinha e pretendia lançar um feitiço sobre mim. Crucio. Ops! Eu tive que fugir daquele contra-ataque com um golpe relâmpago. O outro estava prestes a se mover, mas... Bang! O Ufur cuidou disso. Agradável. Obrigado. Os habitantes da cidade que testemunharam a troca gritaram e gritaram. Todos correram para suas casas. Os únicos que restavam éramos nós, os dois bruxos imóveis e a chamada garotinha mutante que estava sendo segurada por eles. Ela era a única pessoa a quem podemos perguntar alguma coisa. Com licença. Podemos fazer algumas perguntas. A garota estava com medo, mas tentei parecer o mais amigável possível. De repente, sem nenhuma apresentação, a garota correu até mim e abraçou minha perna. Senhor, obrigado. Ela continuou dizendo isso enquanto chorava. Sim, eu sei. Eu estava meio chateado, mas o Ufur conversou com a garota. Olá, o que é aquela coisa mutante com a qual eles nos chamaram? A garota olhou para o Ufur e inclinou a cabeça. Senhor, você não acabou de usar magia sem varinhas ou palavras? Oh, eu vejo. Então foi assim. Você conhece alguém que atende pelo nome, Julanar ou Alina? Há um gato preto conhecido como Nefertiti também. Você está perguntando sobre a irmã mais velha Nefertiti? Ela é a líder do nosso santuário. Ok. Aguentar. Deixei Nefertiti ir por alguns dias e agora ele está formando um grupo de mutantes e planejando dominar o mundo. Essa é a minha garota. Eu ajudei Nefertiti uma vez em Winterhold. Eu gostaria de vê-la, por favor. Você é o homem que a salvou. Uau! Vou te levar até ela. Venha, venha. Parece que meu título de Oman está indo muito bem. A garota nos levou para fora da cidade, para uma caverna. No caminho, peguei uma varinha dos bruxos que matamos. Inferno, sim. Estou fazendo isso. Tentei usar feitiços normais da varinha, mas não funcionou. Tudo bem. Vamos pelo livro. Wingardium Leviosa. Ei, Ulf, olhe. Consegui carregar uma pedra, mas a varinha quebrou de repente quando tentei movê-la. Não que eu estivesse interessado de qualquer maneira. Provavelmente foram as leis da realidade mudando com alguns truques para fazer parecer possível. Ao entrarmos no local a que chegamos, encontramos muitas crianças pequenas com feições estranhas por toda parte, algumas delas com galhadas e chifres, algumas atravessando paredes, outras fazendo mágicas estranhas com as mãos. De qualquer forma, no final da caminhada, chegamos a um lugar onde uma garotinha Loli estava sentada em uma cadeira grande vestindo roupas muito grandes e agindo como um bandido. A Loli tinha cabelos pretos com olhos azuis. Chefe Nefertiti. Aqueles dois mutantes me salvaram na cidade. Eles são... Homem. Nefertiti. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.